cadastro que for, vocês pagaram 72, que não deveria chamar auxílio de reconstrução, porque não dá para reconstruir nada com 5.100. E tem 3.900 pessoas que estão aqui no Estadia Solidária aguardando a casa. Então vamos debater isso no momento oportuno. A saúde avançou, deputada, muito, muito. Olha, você pular de 279 para 390 equipes de saúde e família, isso da atenção básica é muito importante. Você estender posto de saúde para a noite, isso foi importante. Você tem um CERTA, que é o Centro de Referência do Autismo, estender, isso é muito importante. Nós estamos defendendo transformar os centros de referência Santa Marta, IAPI, Murialdo e Camaquã em policlínica para atender melhor. Agora, a questão da fila é do Brasil, é do Rio Grande, é da nossa cidade. Nós estamos combatendo. O que o senhor está dizendo que vai fazer, aliás, o que o senhor está dizendo que vai fazer no debate da senhora, nós estamos fazendo. Nós vamos fazer mais mudanças, nós vamos aprofundar, nós vamos avançar, nós vamos fazer mais e melhor ainda se for reeleito prefeito. E a senhora está dizendo que vai fazer. Agora o debate de 4 minutos, começando com Maria do Rosário. Maria Cristina. A Maria Cristina, eu a encontrei no Morro Santa Teresa. Ela esperou 1 ano por um exame de colonoscopia. Quando veio, o resultado era carcinoma. Ela está fazendo quimioterapia. 58% dos diagnósticos de câncer de mama em Porto Alegre, de acordo com o IMAMA que visitei, são recebidos em situação avançada, o que dificulta o tratamento, dificulta a luta pela vida de mulheres que são vitoriosas, sim, porque lutam por si, pelos seus filhos e filhas, pelas suas famílias. Eu vou resolver isso. Eu vou tratar do câncer de uma forma diferenciada, inclusive, porque tudo que pode levar uma pessoa a perder a vida, tem lei, inclusive, que define a prioridade. O prefeito atual está contra a lei, ele não está cumprindo, ele não está entregando os exames no tempo da lei, ele não está atendendo as pessoas. Ele criou um programa Agiliza, que, na verdade, era para reduzir filas, e não reduziu. Vocês sabem disso, né? A saúde não está bem, é preciso mudar para melhorar. Vamos falar a verdade. Quem é o detentor do maior orçamento do Brasil? São os municípios, o Estado ou a União? O que a senhora está fazendo como deputada federal para mudar a tabela do SUS? Porque se não mudar a tabela do SUS, não tem como contratar mais serviços. A dor de quem não está fazendo o exame, de quem não está fazendo a cirurgia, é a dor do prefeito. E o Agiliza botou 64 mil cirurgias no final do ano passado, 14 mil consultas, 3 mil exames. E este ano vai acontecer mais, e se for reeleito prefeito, eu vou fazer esse mutirão mensal. Agora, o sistema da Grande Porto Alegre fechou todas as emergências, está errado esse sistema. 200 municípios são referência em Porto Alegre, então o sistema é tripartite, não se resolve individualmente. Dona Hilda, do Morro da Cruz, no mesmo nome da minha mãe. Fiquei muito sensibilizada com a senhora também, porque a senhora tem dor crônica e não está conseguindo fazer a cirurgia na perna, no fêmur. O programa Agiliza, que foi criado pelo prefeito Melo, para reduzir filas, e foi apresentado assim, ele completou 1 ano agora, mas a lista de espera aumentou em algumas áreas 10 vezes. O programa é um fracasso como programa de gestão da saúde. E a dor é da Dona Hilda, é da Maria Cristina, é das mulheres que vão ao IMAMA. Essa é a responsabilidade que ele não diz que tem, que não assume. Olha, deputada, a senhora está longe da cidade mesmo. Só está em Brasília mesmo, só não está vivendo a cidade. Porque, olha, nós temos hoje, o SUS do Brasil, da atenção básica, é reconhecido pelo Ministério da Saúde como a melhor atenção básica do Brasil. Nós aumentamos a saúde bucal nessa cidade. Nós criamos o CERTA, que é o Centro de Referência do Transtorno Autista, é uma política pública, eu vou ampliá-la no segundo mandato, regionalmente. Vou criar o CERTA+, que é também para a juventude, ou seja, o Melhor em Casa, que é um programa encantador da pessoa fazer os procedimentos, ser cuidado em casa. Então tem avanço sim, mas tem o desafio da fila. Estes programas são só de papel, são só de propaganda, na cidade de fantasia. Na verdade, as pessoas precisam de mais equipes de saúde da família e de resolver a conexão entre a atenção básica e a atenção especializada. Eu não vou trabalhar só com mutirão, como ele anuncia. Eu vou trabalhar com planejamento para a fila não aumentar e atender a senhora que está esperando. Nós juntos assumimos uma cidade no momento mais difícil da humanidade, que foi a pandemia, e nós juntos reerguemos a cidade. E nós juntos estamos enfrentando nesses 4 anos muitos outros desafios, entre eles a saúde. E o meu compromisso, de forma responsável, porque na política não basta dizer que vai fazer.
orçamento, dinheiro não cai do céu, não cai de árvore. Então tem que dizer como fazer, o jeito de fazer e qual orçamento. E acho que o primeiro pedido que eu quero fazer à senhora, deputada, a senhora é deputada, ajude a mudar a tabela do SUS. Sem mais dinheiro não tem como combater hoje as filas do Brasil e de Porto Alegre. Guarde isso. O prefeito Mello aumentou em Agora 10 vezes a fila. Fechou. Tempo de 4 minutos de debate. Vamos às perguntas dos comunicadores. Kelly Matos, bem-vinda. Kelly, bom dia. Oi, Andressa, bom dia aos candidatos, prefeito Mello, deputada Rosário. Antes de eu vir para cá, candidatos, eu fui conversar com pessoas da periferia, de zonas que normalmente não ficam na prioridade do poder público, dos governantes, e que têm muita dificuldade de acessar serviço. Eu perguntei para essas pessoas o que elas gostariam, se elas estivessem no meu lugar, o que elas queriam saber de vocês. E eu me surpreendi, porque uma das pessoas me disse assim, gato. É gato. Falou, é gato. Tem muita ligação irregular de energia lá na comunidade onde eu vivo. E isso faz com que agora, no verão, quando há uma sobrecarga, uma demanda extra, a gente perca a luz total. E aí o que acontece? A concessionária sequer vai lá. É um horror, ela me disse. E isso passa ao largo da campanha, né? A gente discute Lula, Bolsonaro, mas vida real. Ela falou, eu queria que tu perguntasse isso para eles. Então eu queria aproveitar até que o candidato Mello falou sobre dizer como fazer e queria perguntar para os senhores. O acesso lá na periferia, no Timbaúva, no Jardim Marabá, na Mário Quintana, no Morro Santa Teresa, o acesso à água, à luz, a saneamento. O que vocês vão fazer para melhorar? E eu vou ficar escutando com início, meio e fim e como fazer. Porque vocês são a favor da saúde, da educação, isso eu já sei. Eu quero saber como vocês vão fazer. O debate, com 2 minutos para cada um, totalizando 4 minutos, começa com Sebastião Mello. Kelly, muito importante, a maioria da população mora na periferia. A gente, para ter luz, água, esgoto, a gente tem que regularizar áreas irregulares. Esse governo conseguiu fazer muita regularização, mas tem muito para fazer ainda. Isso é um desafio enorme. A concessionária, né, no modelo que foi feito, ela sempre aceita a tarifa social quem está no cadastro único. E quer dizer que hoje tem espalhado do Lami ao Sarandi, do Sarandi Asílio, Asílio ao Partenon, dezenas de comunidades que ainda não têm luz regular. Nós tivemos um programa assertivo de botar muita água e muita. Por exemplo, um recanto do Galdério fica lá na ponta do Belém Velho, como os 2 irmãos da Zona Norte e tantos outros, hoje já tem água individual. Então esse é um desafio. E para fazer isso, na água, eu vou parcerizar o DEMAI, porque o DEMAI público não está respondendo à colocação na velocidade que nós precisamos do tratamento do esgoto e da água, porque ele é público e tem o meu respeito e não vou privatizá-lo, ele vai cuidar da drenagem urbana, sem dúvida alguma, tem um papel importante. Aliás, só não fiz a parcerização porque não ficou pronto esse plano com uma sustentabilidade que eu precisava. Então, vamos continuar conversando. O DEMAI público é um compromisso que eu carrego. A culpa não é do DEMAI se não tem água, é a culpa da gestão. Desde o Marquesan eles estão tentando destruir o DEMAI. Eu quero lembrar o João Antônio Dibe, vereador e ex-prefeito que sempre defendeu o DEMAI. 63 anos de DEMAI. Viva o DEMAI para fazer o que tem que fazer. Se não colocou água na Glória, gente, na 1º de maio, na Loma do Pinheiro e no Morro da Cruz, como deveria, porque o prefeito Mello está sucateando para privatizar. Parcerizar é o nome da privatização. Kelly, nós temos 142 áreas de risco em Porto Alegre. Cerca de 550 são áreas de ocupações. A gente tem diferenças aqui. Nos outros debates, o prefeito Mello falou contra as ocupações. Mas essas áreas são de ocupações, de pessoas que já estão há muito tempo e não receberam ainda o seu papel de propriedade. Eu vou entregar este papel de propriedade a essas pessoas e isso vai facilitar com a regularização, a urbanização, que é a garantia de regularizar, mas eu vou ter que brigar também com a Equatorial. Aí o prefeito Mello diz assim, a Maria do Rosário, ela está brigando? Eu vou brigar pelos interesses da cidade. Eu não tenho nenhuma disputa com o senhor pessoalmente. Eu tenho disputa de ideias. Mas com a Equatorial, o senhor acha que eu vou deixar que eles não recebam o meu telefonema? Eu vou lá na porta para que essa população tenha o seu direito assegurado. Olha, eu quero dizer, especialmente ao pessoal da periferia, que esse governo foi aquele que disse que todas as áreas que estavam consolidadas, que são áreas públicas, eu estou regularizando todas elas. Todas elas. O que eu sou contra, o que a senhora é a favor, é invasão.
como o prédio que tem ao lado do mercado público, só defende aquela invasão. Isso é muito diferente. Eu consolidei as áreas ocupadas há 10, 15, 20 anos, que não foi no meu governo. Eu estou botando água, botando luz e está consolidado. Agora, existe um procedimento para isso. Segundo, nós isentamos 13 mil famílias que não pagam IPTU, que são da periferia, para que ele possa fazer o puxadinho e possa melhorar. Então, se tem um governo que dá atenção para a periferia, é o nosso governo. Aliás, quando o PT governa, o povo acha que governa. Os ricos têm certeza. E as urnas estão mostrando isso. O presidente Lula já autorizou 3 mil moradias, mas precisa de projeto. O DEMAB está desmontado. A sociedade e as cooperativas fazem mais moradia do que o DEMAB, não fez nenhuma. O senhor fez 0 casas, 0 casas. O prefeito que fala contra a ocupação é aquele que não entregou o título de propriedade para as pessoas que elas têm direito. Eu votei pela lei que garante o direito dessas pessoas e eu vou garantir o seu papel de propriedade e fazer o que o prefeito Melo não fez. Quem não fez, prefeito Melo, não fará. Não embarque nessa canoa furada. É lero e quem não fez, não fará. A senhora acha que não está andando pelas vilas? Porque tem dezenas de vilas, são 3.500 regularizações fundiárias. Seu tempo, candidato. A senhora tem 3 segundos. Eu só vi plaquinha sua lá dizendo que está acontecendo regularização fundiária e não aconteceu. Promessa de campanha. E assim fechou. Agora quem pergunta é o apresentador do Conversas Cruzadas, Léo Sabala Júnior. Bem-vindo, Léo. Obrigada. Bom dia. Bom dia, Andressa. Bom dia aos candidatos. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Eu quero trazer aqui para o debate árvores, que sempre rende uma boa discussão, sobre 2 aspectos. O primeiro, que é consenso, está no plano de governo dos dois, que é ampliar o plantio de árvores aqui na cidade. Eu queria, sim, entender como isso vai ser feito, mas eu queria também falar sobre o aspecto das podas das árvores. Antes da enchente, a gente teve um temporal muito forte aqui em Porto Alegre, com uma ventania muito forte, em que a cidade inteira ficou sem luz e muito se colocou na conta de falta de poda de árvores, com galhos caindo sobre as fiações, árvores mesmo caindo inteiras, interrompendo vias, interrompendo o acesso exclusivo do trabalho da Equatorial para fazer a religação da energia. Eu queria em detalhes e que vocês pudessem confrontar as ideias. Plantio de árvores, mas o trabalho da poda de árvore também, que acaba sendo lembrado justamente quando há um problema enorme de um temporal, de uma ventania, como a gente viveu no começo do ano. Vamos ao debate de 4 minutos, agora começando com Maria do Rosário. Pois bem, Léo, olha só, a culpa não é das árvores, foi da falta de gestão. A SMAN foi desmontada no seu órgão que tratava de como fazer o plantio. Tem biólogos que fazem isso. A poda de árvores é de conhecimento milenar das pessoas, que é a forma de fazer. O senhor transferiu também a responsabilidade. Não há governo que tenha cortado mais árvores do que o governo Melo. Eu desafio aí aquela agência de checagem. Quem destruiu com o Parque Harmonia? Quem cortou árvores e que entregou para a empresa privatizada de energia elétrica fazer a poda? Gente, eu vou fazer corredores verdes, vou plantar milhares de árvores nessa cidade, com a presença das crianças, e esses corredores verdes estão inspirados em Medellín, que conseguiu reduzir 2 graus Celsius a temperatura da cidade. Porto Alegre no verão é muito difícil para os idosos, é muito quente. Nós vamos ter que plantar muitas árvores, criar corredores verdes, tratar dos parques, e realmente eu vou colocar gente especializada na SMAN, concursada, para poder fazer o trabalho de proteção às árvores. Prefeito, o senhor acabou com o parque, hein? Olha, se dependesse da Maria do Rosário e a sua turma, nós não teríamos o Parque da Harmonia bonito, uma bela festa, nós não teríamos a Orla 1, a Orla 3, não teria o Pontal do Estaleiro, porque isso é o que ela pensa. Aliás, se depender da Maria do Rosário, até a lancheria do parque vai ser estatizado. Eu quero dizer o seguinte, nós fizemos um viveiro novo na Lomba do Pinheiro, que estava totalmente destruído. Todas as árvores plantadas no nosso governo estão chipadas, são 1.300.000 árvores que tem de passivo na cidade. Você não resolve isso de uma hora para outra. Antes do temporal, o Melo era arboricida. Depois que veio o temporal, o Melo não podou as árvores quando deveria podar. Nós assumimos um governo que tinha 28 mil podas de árvore no 156, nós praticamente zeramos esse processo. Agora, ao longo do tempo, as pessoas plantaram árvore na melhor das boas intenções, em lugares inadequados e com raízes inadequadas. Então, esse processo é um processo que não se resolve da noite para o dia, mas ele é muito importante porque o problema não é a árvore. E agora, não pode a prefeitura podar a árvore daquilo que é responsabilidade. Estou exigindo deles
botei na justiça e eles têm que podar. Ao longo da linha é responsabilidade e nós temos que fiscalizar e eles têm que recolher. A Equatorial. Se depender do Melo, com a privatização do DEMAI que ele vai fazer, a senhora vai pagar muito mais caro a conta d'água. Se depender do Melo, não vai ter parque público. Se depender do Melo, a fila da saúde continua crescendo. Porque em um ano, 10 vezes mais gente esperando por uma consulta especializada. Vocês estão vendo o que é transferência de responsabilidade? A lancheria do parque pode ficar tranquila. Lá é do proprietário, mas ela já é da cidade culturalmente. Pena que a cultura da cidade o senhor não cuidou. Porque, afinal de contas, todos os próprios culturais também foram privatizados ou estão destruídos. Sabe o que o povo quer? Quer mudança para melhor. Não quer mudança para pior. E mudança para pior é com a senhora, porque a senhora é contra o desenvolvimento, a senhora é contra as parcerias, a senhora é contra, não é, de que a cidade se desenvolva através de uma economia privada. A senhora é contra um plano diretor que dialogue, por exemplo, onde tem, por exemplo, adensar a cidade onde tem equipamentos públicos, é levar a cidade, pessoas onde não tem cidade. Então nós temos profundas diferenças e esse debate está sendo maravilhoso. Se você quer votar numa estatista, eu indico o seu nome, ao seu voto na Maria do Rosário. Você quer um governo leve, que não aumenta imposto, que não multa, né, na cacuda de quem produz, é com Melo. O que o senhor chama de desenvolvimento, eu chamo de escândalos de corrupção, porque afinal só beneficiam uns poucos. Eu chamo, inclusive, de irresponsabilidade diante das necessidades da população. Isso não é brincadeira. Isso é um debate para a Prefeitura de Porto Alegre. O senhor Tarno já ganhou, mas quem decide é a população. Não, deputada, eu sou muito humilde. Aliás, estou trabalhando desde o dia que terminou a eleição. Não é uma nova eleição, não é uma outra eleição. Assim, fechamos esse debate de 4 minutos. Preciso interromper, né, para ficar o mesmo tempo para os dois. Nós vamos para um rápido intervalo, agora são 9h08. Você está acompanhando aqui na Rádio Gaúcha, nesse espaço tradicional do Gaúcha Atualidade, o primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre neste segundo turno. 4 minutos e a gente já volta. Quem ficar na live fica acompanhando todos os bastidores com a Kelly Matos e com o Gabriel Jacobsen.